Bom, a gente tem aqui uma bancada de extrema relevância e competência da saúde brasileira. Então, aproveitem muito, porque nós vamos falar de novos modelos da assistência à saúde no Brasil. E já para começar, eu já vou chamar o Thales aqui para a gente dar o ensejo. Hoje, a companhia que a sua família fundou, que você toca um pedaço, seu irmão toca a outra área. A gente acaba de receber, inclusive, uma notícia da ANS que ela vem agora também fazer regulamentação em cima dos cartões de benefício, das políticas aí que estão relacionadas que estava fora, né, do que era regulamentado pela saúde suplementar. Vocês são líderes de mercado hoje, vocês disruptaram o mercado e trouxeram saúde para quem não tinha acesso. Eu queria que você contasse um pouco, tanto da gênese disso, quanto do que vem pela frente na hora que a gente começa a ter uma agência reguladora olhando agora para esse setor e o que vocês já estão preparando para continuar crescendo, porque o foco de uma empresa de saúde hoje no país é conseguir abranger cada vez mais e mais clientes para poder refrigerar a carteira e dar novas opções de atenção. Bem-vindo. Bacana, Pedro. Obrigado. Uma boa tarde para você, boa tarde para o Fernando, para a Ana, boa tarde a todos, gente. Bom, Pedro, como você falou, né, o Cartão de Todos, ele hoje é líder no mercado de desconto em saúde. Nós temos 8 milhões de famílias ativas na nossa base que utilizam do serviço do Cartão de Todos. Isso dá um universo de mais ou menos 22 milhões de pessoas sendo atendida em todo o Brasil. A gente não está concentrado em apenas uma região, né? A gente está em todo o território nacional. Temos 3 clínicas na Colômbia também. E estamos nessa expansão, né, dos nossos serviços. Esse ano, a gente completou 24 anos, então o Cartão de Todos surgiu em 2001, ele foi fundado pelo meu pai, lá na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, que é de onde eu venho também. E ao longo desses anos aí, a gente foi abrindo clínica a clínica. Hoje já são 509 clínicas aqui no Brasil. A rede de clínicas é Amor Saúde. Essa rede de clínicas ela é responsável pelo atendimento mensal de 1,5 milhão de pessoas, de consultas sendo realizadas e 4 milhões e 400 mil procedimentos e exames também são realizados dentro dessas clínicas. A visão que a gente tem, né, sobre essa questão da ANS, né, é lógico que precisa passar por todo o trâmite de consulta, né, entender como que vai ser essa regulamentação nos cartões de desconto, né. Mas eu acredito que a gente consiga construir um caminho positivo para isso daí. O Cartão de Todos ele olha para o futuro com um olhar muito social. Então, se no início do Cartão de Todos a nossa intenção era atuar sobre a fila do SUS, quando se tratava de médicos especialistas principalmente, né, que demoravam 3, 6 meses para que uma pessoa conseguisse marcar uma consulta, e com o Cartão de Todos ela já consegue na própria semana ali o acesso a essas consultas. A gente olha também para o futuro, sobre a fila de procedimentos de cirurgias de baixa complexidade, que a gente consegue atuar e continuar a expansão nossa. A gente vai fechar o ano com 550 clínicas, então tem mais 40 clínicas aí para abrir nos próximos dias, para que a gente finalize o ano com esse objetivo atingido, tá certo? Excelente. Ana, aí a gente vê o Cartão de Todos fazendo toda já a jornada do paciente, de jornada você entende bem, especialista em Value-Based Healthcare, trabalhando numa das Unimedes de maior potência hoje no Brasil, que é a Unimed Porto Alegre. Como é para implementar a VBHC no Brasil e o tanto que a gente precisa ter de pessoas com a maturidade adequada na sua equipe para que isso possa ser implementado em alto padrão? Olha, é uma baita pergunta para a gente começar essa discussão. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde a todos.
É um prazer estar aqui, fazendo parte dessa mesa, podendo falar com diferentes players desse mercado. Mas essa jornada de implementação de VBHC, que para nós já dura cerca de 5 anos, não é uma jornada simples, né? A gente compreendeu lá em 2020 que era necessário mudar o modelo assistencial que a operadora estava atuando para que a gente pudesse efetivamente, primeiro, entregar mais valor para quem a gente cuida e também atuar pensando em sustentabilidade, né? VBHC vem muito sobre isso, vem numa equação que eu preciso aumentar a entrega de valor para o usuário, mas também preciso entender como eu torno a saúde sustentável ao longo dessa jornada. E eu acho que é meio clichê a gente falar sobre isso, mas isso passa muito sobre transformar a cultura do que a gente faz. E a gente só transforma a cultura numa empresa do tamanho da Unimed Porto Alegre, com o tempo de atuação que ela já né, que ela já tem no mercado, fazendo isso de cima para baixo, né? Então a gente teve um posicionamento ao longo desses anos muito forte da alta gestão, patrocinando esse modelo de cuidado. Então a gente atua com o cuidado baseado em valor como o cerne do nosso modelo assistencial e trazendo isso ao longo dos últimos 5 anos como projeto estratégico. E alguns marcos a gente teve ao longo dessa jornada que ajudaram a sustentar isso. Então, em 2023, a gente foi a primeira operadora da América Latina a montar um escritório de valor em saúde. Isso foi muito importante para que a gente pudesse ter incentivo e ter colocado dentro da nossa operação um órgão que pensa, executa e lidera as ações de VBHC e as iniciativas de VBHC, tanto dentro da Unimed como em todo o mercado da saúde, né? A gente é a maior operadora do estado do Rio Grande do Sul e passa pela Unimed o protagonismo e o pioneirismo de dizer o que o mercado vai fazer dali para frente. E quando a Unimed lidera esse tipo de ação, o mercado se movimenta de forma diferente. E isso, um dos exemplos disso foi a implantação da primeira rede de valor que a gente teve no ano de 2024. Então, hoje a gente já tem uma rede de cuidado de dor lombar implantada em Porto Alegre, com a atuação de diferentes players do mercado, 2 hospitais, rede de fisioterapia, médicos cooperados, o nosso sistema de navegação do cuidado a serviço. Então, ter profissionais competentes e dedicados para isso é uma das chaves do sucesso, mas, com certeza, construir parcerias nessa jornada também é muito necessário, né? A gente não faria isso sozinho. Então, a gente conta muito, tanto com a rede parceira, como com os médicos cooperados, que, através de um modelo de que a gente vem trabalhando de educação continuada em VBHC, conseguem compreender o quanto essa transformação é necessária. E, a partir daí, a gente vai caminhando e fazendo as pequenas mudanças que, lá no final, conseguem criar a base sólida para a transformação. Não é uma transformação rápida, né? Mas a gente precisa ser consistente e trazer os parceiros certos para essa caminhada. Pequenas mudanças que vão aumentando cada vez mais a base para a transformação grande. E isso o Bradesco tem feito de uma maneira bem intensa nos últimos 5 anos, Fernando. E você que já é um cara tradicional do mercado, já tinha vindo de outras operadoras de grande porte, entra no Bradesco justamente nesse momento de profunda transformação de um modelo que passa a ter unidades mais verticalizadas, que passa a investir em hospitais e traz a rede que antes era de suporte para muito mais próximo da gestão e o modelo do Bradesco, uma das maiores operadoras de saúde do país. Qual que é esse novo modelo que na sua cabeça, na cabeça do Marinelli, na cabeça da alta gestão do Bradesco, que passou como banco também por uma mudança agora grande de conceito, você enxerga que é o modelo que vocês querem chegar nos próximos anos? Bom, primeiro, boa tarde a todos aqui. Uma pergunta realmente desafiadora, mas acho que para contar em rápido papo aqui, a Bradesco, como uma seguradora, durante muito tempo, o paciente ele tinha um cartão e aquele cartão ele podia usar o que ele não usava como rede credenciada. Quase 100% dos nossos produtos tinham reembolso, então a gente tinha um gasto de reembolso bastante grande. E hoje, o que a gente tem tentado mostrar, muito no sentido do que vocês dois aqui falaram, a gente está tratando a rede cada vez mais como uma rede hierarquizada.
nós não tratamos mais em 4 ou 5 especialidades a rede como commodity. Tanto faz o resultado que você dá, tanto faz o quanto você gera, a gente paga um preço igual para todo mundo. Então, em algumas linhas, oncologia é uma delas, TEA é outra delas, a gente está trabalhando agora muito forte também no imunobiológico, para a gente ter uma rede hierarquizada, para que a gente consiga oferecer para o nosso cliente a melhor jornada. Que a gente simplesmente não funcione como uma prateleira, onde ele tem vários acessos, mas a Bradesco, ela seja uma fonte de segurança de informação para o usuário. Isso vem até do modelo do banco, né? O banco, você pode desconfiar de qualquer instituição aqui no Brasil, mas a instituição financeira, poxa, tem uma credibilidade com o usuário final que a gente está trazendo aqui para aplicar com a seguradora. E aí, Pedro, só para um ajuste aqui, o investimento das seguros no ramo de hospitais e alguns outros ramos, ele não é novo, né? O Bradesco ele tem 20% do Fleury, ele também tem uma parte agora do Grupo Santa, ele tem uma sociedade muito produtiva e a gente também tem uma expectativa muito grande com a Rede D'Or, que é a Atlântica D'Or, mas nós os tratamos como rede referenciada. O Fleury, assim como a Atlântica D'Or, assim como o Grupo Santa, eles não são nossas redes preferenciais porque o Bradesco é investidor. A gente tem discussões em alguns indicadores e a gente tem na região, em algumas situações, outros que por acaso são mais custo-efetivos. Então, a gente usa isso como um modelo da gente também operar nesse mercado aqui em vários segmentos. E falando de investimento, na hora que a gente pensa, Thales, que quem está olhando novos modelos tem que pensar em investimento. Vocês são uma das redes que mais cresceu na saúde brasileira nesses últimos anos, como foi comentado anteriormente. O que você vê dentro de tecnologia, dentro desses novos modelos que tem se discutido muito ao redor do mundo inteiro? Um dos pontos que eu tenho usado muito, a gente foi num grupo grande de médicos agora para a China recentemente, eu trouxe essa situação em algumas das palestras que eu dei nos últimos meses, é justamente da quantidade de novas tecnologias que está chegando para a gente com mais facilidade, com mais qualidade, com preço mais adequado, para a gente poder estar cada vez mais próximo do cliente. Qual que é a visão hoje da Amor Saúde de vocês investirem nesses novos modelos e o que você já tem investido, o que você tem visto o ROI? Porque mais do que investir é a gente conseguir calcular o real retorno sobre esse investimento que está sendo feito. Pedro, como você disse, né, acho que isso é uma tendência mundial, né? A gente tem vivido no mundo inteiro essa mudança de conceito mesmo na área de saúde, em que você verifica que os players do setor secundário, eles estão migrando em alguma instância, né, para o setor primário. Então, nos Estados Unidos você vê esse movimento muito forte, aqui no Brasil também você começa a enxergar muito isso. Então, um investimento muito grande na parte preventiva, na parte do bem-estar, em gadgets. Então, a gente olha muito isso também, né? A gente tem para o próximo ano aí um projeto de saúde continuada, em que a gente acompanha os clientes, né, os pacientes da Amor Saúde por um longo período, para que a gente constantemente tenha o feedback, né, de como que está a saúde desses pacientes. Mas a gente também tem olhado muito para esse mercado de secundário e de menor complexidade, como eu disse na abertura aqui, né? Tem um case muito interessante de um hospital indiano, né, o Narayana, que eu acho super interessante. Eu estou querendo ir lá para a Índia para conhecer em loco o que acontece, mas eles conseguem oferecer, né, as cirurgias a uma classe extremamente de baixa renda, né, e conseguem viabilizar essas cirurgias e tal. Então, são essas duas frentes que o Cartão de Todos tem para o futuro, trabalhando, né, em soluções
para atender a população brasileira. São 2 frentes que a gente vai investir bastante, tá? Além disso, a gente faz investimento em inteligência artificial, que melhore os indicadores de comparecimento do paciente na consulta, né? Mas é o que você colocou. Acho que o assunto é muito novo e é muito difícil ainda você encontrar um case que você fala, olha, estamos vendo valor e está dando retorno, né? Existe até um paper que foi publicado recentemente que 95% das iniciativas de inteligência artificial ainda não entregaram valor, né? Então, infelizmente, não estamos nos 5% ainda, em breve estaremos, mas as 2 frentes que a gente pretende atuar nos próximos anos são essas, de acompanhamento da saúde da família, né, da base de clientes do Cartão de Todos, e a gente ter essa penetração em cirurgias de menor complexidade, também conseguindo converter em acessibilidade isso. Ana, a característica do setor de saúde Unimed no Brasil é justamente as boas práticas serem replicadas. E como você disse, não é fácil implementar novos sistemas. E aí vem a pergunta para você, dentro do que você está vivendo hoje em dia, em relação à tecnologia, em relação aos novos aspectos. No último Congresso Nacional das Unimedes, colocaram uma das principais pautas para o projeto Sinergia da Unimed, chegar no ápice da estruturação de todas as informações das Unimedes em 10 anos. Isso me preocupou. Isso chega a atrapalhar na hora que vocês fazem projetos dentro da Unimed Porto Alegre, dependendo de ações de Unimedes nacionais, principalmente quando a gente vai analisar intercâmbio, que afeta muito essa coordenação de cuidado, esse valor dentro do cuidado, e o quanto que vocês hoje medem essa distância entre projetos implementados e esse cálculo para você poder saber o retorno que o projeto está trazendo. Essa foi apertada. Vou dividir a resposta em 2 partes, que eu acho que ela fica mais fácil da gente trazer. Como sistema Unimed, a gente encontra grandes desafios, eu acho que pela grande diferença que o sistema encontra de perfil de público, de cooperado, de modelo de atuação nas diferentes regiões do país. Então, enquanto sistema, a gente tem grandes desafios e eu não acho que só a interoperabilidade seria a solução mágica para a solução dos nossos problemas. E aí, pegando a fala do Thales, né, que fala que a IA não tem de estudos que tragam benefícios reais, é porque eu acredito muito, e a gente tem visto na prática, que só a tecnologia ou só a informação, sem a utilização adequada para mudar modelo de cuidado, para melhorar processo, ela é dado puro, ela não se reflete em resultado. Então, a interoperabilidade em 10 anos para o sistema Unimed pode ser um desafio, mas o que a gente vai fazer com essa informação em prol do cliente que está em intercâmbio, eu acho que é um desafio ainda maior. Porque talvez daqui a 10 anos a gente tenha dados interoperáveis e a gente ainda tenha desafio se a gente não se comunicar melhor, que a gente não entender que o cliente Unimed é o mesmo, independente da área que ele está atuando e que ele espera o mesmo nível de serviço se ele está na sua Unimed de origem ou se ele está fora da sua área de atuação. Então, a gente ainda tem grandes desafios de como a gente enxerga esse cliente independente, além do dado interoperável, né? E aí, falando como a gente enxerga isso dentro de casa e como a gente vem buscando fazer essa transformação de dentro para fora. Porque protagonismo e pioneirismo é muito sobre isso, né? A gente está num cenário, num contexto de muitas Unimedes, onde, com certeza, se a gente olhar para fora, os desafios são muitos, mas a gente precisa usar o espaço que a gente está inserido e começar a transformação dentro de casa. E foi isso que a gente fez. Então, como eu trouxe no início, a gente tem investido nos últimos 5 anos alguns milhões nesse projeto estratégico. Não se faz um projeto desse tamanho de mudança de modelo assistencial sem investimento. Mas uma das premissas tem sido medir o resultado dessa transformação. E como que a gente tem feito isso na prática?
A gente, pensando em complexidade da nossa carteira, né, são 660 mil vidas, só para dar um contexto, a gente olhando para a saúde populacional e perfil de risco dessa população. Eu tenho lá no topo da pirâmide, olhando pela pirâmide de Kaiser, né, 17% dessa carteira são as vidas mais complexas, crônicas, já com condições de saúde graves mapeadas, e essas vidas concentram 65% do custo assistencial em 12 meses. Então, ali eu tenho mais custo, mais desperdício, uma vida mais doente que consome mais do sistema. E eu tenho na base da pirâmide um volume muito maior de carteira, 83% da carteira, que não consome ainda, mas já pode estar doente. E se eu também não olhar para a prevenção a longo prazo, é ela que vai se tornar o topo da pirâmide. E a gente precisava operar um projeto pensando nesse contexto de toda a carteira, onde eu atuo primeiro. E a gente trouxe, nesses últimos anos, o nosso projeto andando em paralelo em duas vias, eu diria. A gente implantou um modelo de gerenciamento ativo focado em navegar o topo da pirâmide, com modelo de navegação pelo operador. Então, a gente tem um time de navegação focado em alta complexidade, pensando em pacientes que têm alto nível de dependências, que têm condições crônicas mapeadas. E aí vem o ROI do projeto. Quando eu começo a coordenar uma vida de alta complexidade, naturalmente eu tenho redução do desperdício, porque é uma vida que ela está descoordenada, ela está com a sua condição de saúde totalmente exacerbada, ela está agudizando a todo momento, ela está procurando pronto atendimento, ela está tendo uma internação de longa permanência. Então, a gente inicialmente focou no topo da pirâmide, na vida mais complexa, para conseguir extrair o ROI do projeto. E a gente observou nessa população uma redução de cerca de 35% de idas à emergência da população navegada, uma diminuição de quase 30% em internações, e aí a gente começa a medir custo evitado por pessoa. E a gente sustenta a transformação para a base da pirâmide, que é o que vai garantir a sustentabilidade a longo prazo. Então, a gente usa mais da força humana e da navegação individualizada no topo, e a gente vem implantando tecnologia para fazer um mecanismo de gerenciamento ativo em larga escala para a base da pirâmide, focado em prevenção. Então, a gente já implantou uma plataforma que nos conecta a todos os clientes da Unimed Porto Alegre e me permite gerenciar esse cuidado à distância. Então, o nível de coordenação e de navegação do cuidado ele é empregado em diferentes estágios para diferentes complexidades da carteira, pensando muito na personalização. Não tem uma receita de bolo, né? A gente está na era da personalização e a gente entende que cada fase da jornada do cliente, ela vai exigir da operadora um nível de recurso a ser empregado. E a gente só consegue entender o nível certo de recurso gerenciando essa jornada. Essa é a nossa missão. Então, a gente cresceu mais de 10 vezes nos últimos 3 anos. A gente saiu de 3 mil vidas navegadas para 30 em alta complexidade. Já temos 15 mil de baixa complexidade sendo coordenadas. E o nosso desafio até 2029 é ter 70% da carteira coordenada. Então, é muito investimento em tecnologia, IA. E como que a gente reconhece o cliente certo a ser captado? Usando modelos preditivos. Por isso que eu disse, a tecnologia ela não é o ponto central. Ela é o mecanismo que me aproxima do cliente certo na hora certa. Então, por trás de toda essa equipe, a gente tem mais de 30 modelos preditivos rodando que indicam o cliente certo a ser navegado, qual o momento que ele está agravado, quando esse cliente está internando, o risco dele reinternar após uma internação. Então, a gente utiliza muito a tecnologia como meio e não como fim para ter o resultado. Você delineou muito bem essa capacidade de a gente ter a ideação, processar, medir e criar a execução de todo o projeto. Na hora que a gente vai para um âmbito nacional, Fernando, a gente está falando de um volume de mais de quase 4 milhões de vidas, crescendo agora esse ano novamente e aumentando aí o portfólio de clientes e portfólio de produtos. O quanto que esse desenvolvimento de novos produtos, ainda mais que a gente tem falado dentro do mercado de saúde, dessa criação de novos produtos, de novos modelos assistenciais, da hiperpersonalização, o quanto que você vê que isso vai trazer o benefício da mudança para Bradesco nos próximos anos? Pedro, a vantagem de você ser nacional é que você consegue aprender
localmente. Tá? Então a gente tem a estratégia nacional, mas a ação é local. A atuação que a gente tem, por exemplo, para Porto Alegre aqui é diferente que a gente tem atuação lá no interior de Minas, que é diferente de a gente ter algumas outras atuações. O que nós temos trabalhado fortemente, né? Como é que a gente faz para esse volume de dados? Você falou, são quase 4 milhões de usuários, são por ano um sinistro que está variando aí de 40 bilhões por ano. Então, como é que isso gera informação para a gente atuar e fazer customizações, não só de produtos, mas de redes assistenciais diferenciadas? Esse é o desafio número 1 do Bradesco. A gente tem trabalhado fortemente isso. Não chegamos onde a gente precisa chegar, mas a gente está mais perto do que a gente estava há um ano atrás. Em relação a esses produtos, o que a gente tem trabalhado muito são produtos regionalizados também. A gente não tinha produto regionalizado. Quando você vê lá entre os produtos nacionais, nós estamos em primeiro lugar dos não verticalizados. Quando a gente vai para os produtos regionais, a gente não aparece entre os 10. E a gente tem aprendido, então, construir produtos regionais cada vez mais customizados, com uma linha assistencial, tanto hospitalar, mas sobretudo ambulatorial. Esse é um ponto muito forte. Às vezes, quando principalmente a equipe comercial fala em vamos vender produto, poxa, vamos colocar o hospital A, B ou C. Hoje, na Bradesco, mais de 50% do custo já está no serviço ambulatorial. Mas do serviço hospitalar, muita parte desse custo ele é gerado por prestadores ambulatoriais. Então, hoje a gente está com uma preocupação muito grande, um cuidado muito forte nos prestadores ambulatoriais, não só do custo que aquele prestador tem diretamente, mas do custo gerado. E a gente tem trabalhado fortemente nessas linhas aí. Nós enxergamos cada vez mais, a gente fica falando aqui no cliente, no usuário, dá essa facilidade para ele, mas também o médico como um usuário, como um cliente, né? Eu já fui, hoje eu costumo falar que eu sou um ortopedista técnico, mas eu já fui um ortopedista prático, um ortopedista de atuação. E você sabe, quando você pede uma cirurgia para um paciente, o convênio que vai criar mais facilidade, o convênio que vai criar mais dificuldade. Então a gente precisa ter o médico alinhado conosco. E aí, quando eu falo médico alinhado conosco, é contribuir para que as informações que o médico nos passa, elas atuam melhor na prática diária dele. Existem alguns procedimentos que são negados simplesmente porque o modelo de solicitação do médico são alterações simples. Está errado. A intenção é super positiva, mas a operacionalização não funciona. Então, esse é um outra frente que a gente tem trabalhado. E a terceira, com os contratantes, né? A gente tem uma linha, a MedService, são só planos administrados. Então, a gente tem empresas aí na MedService com mais de 200 vidas, que têm sido parceiros muito importantes na atuação, eu não falo na educação, mas como a gente uma mão invisível que ajuda a guiar de maneira otimizada e do interesse do paciente. Então, essas 3 frentes, a gente tem trabalhado cada vez mais para customizar produtos, serviços, de acordo com a necessidade da população. Eu estou aqui com uma parte do time aqui, a gente vai ter reuniões com prestadores na Bahia. Poxa, só o idioma é o mesmo, porque a linguagem, o modelo, a interação, tudo bom? É totalmente diferente do que no Rio Grande do Sul, que é diferente em Minas Gerais. Então, você tem 4 Minas Gerais lá dentro. Você tem a Minas Gerais mais parecida com a Bahia, você tem a Minas Gerais do Mineiro, você tem aquela já ali para perto de Goiás, você tem a Minas Gerais ali mais perto, a Paulista, a Carioca e assim por diante. Então, tem sido um aprendizado, uma oportunidade. Como você falou, esse reflexo está vindo pelo aumento do número de vidas. E para nós da gestão de rede, aqui para encerrar e para passar para você novamente, gestão de rede não é só abrir porta, é você garantir que aquela porta vai endereçar a necessidade daquele usuário que agora está com o cartãozinho vermelho. Então a responsabilidade é grande, mas a gente está com um desafio caminhando aí. Bom, a gente está caminhando para os ritos finais aqui do nosso painel, e vocês estão tendo em primeiríssima mão aí a fala de 3 das empresas de maior referência na saúde brasileira, tanto do ponto de vista de benefícios, cartões de benefícios e atendimento da maior rede de ambulatórios que tem no país.
da Unimed Porto Alegre, referência aí em atuação direta com o cliente, com o beneficiário, e a Bradesco Saúde, uma das maiores operadoras e seguradoras em saúde no país. Eu queria convidar vocês agora para uma palavra final, para uma palavra aí que eu vou instigar vocês a vocês falarem no que na visão de vocês é o grande trunfo, o que você como seu concorrente vendo ali você, o que se você fosse o seu concorrente você faria para chegar onde você chegou, para justamente entender que não é simplesmente ter a ideia, a construção para chegar no nível que as empresas que vocês hoje representam chegou, ela é muito intensa, ela tem que ter solidez e ela tem que ter muita gente boa junto. Então, fica aí as palavras finais de cada um nessa toada. Pode começar, Thales, fique à vontade. Então, bacana, Pedro. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, né? Você já conhece o cartão de todos, mas talvez alguns aqui ainda estejam tendo os primeiros contatos com a gente. E a gente segue uma base de gestão chamada administração solidária. E acho que esse é o grande diferencial que a gente tem, tá? A gente não olha o indivíduo somente pela ótica de paciente, de cliente, de consumidor. A gente olha de uma forma holística essas pessoas. Então, a nossa empresa, ela de verdade existe para suprir a demanda das famílias brasileiras, principalmente as famílias que mais precisam. E acho que isso é a grande fortaleza que a gente tem. Achei muito interessante o que o Fernando falou, e a gente carrega muito isso, Fernando, que cada porta que a gente abre, ela tem um objetivo social de atendimento àquelas famílias. Então, se vocês procurarem onde estão as clínicas Amor Saúde, do Grupo Cartão de Todos, vocês vão encontrar ela na periferia, perto de onde essas famílias de menor renda do Brasil moram, justamente para facilitar o acesso dessas pessoas, né? Então, é extremamente importante a gente ter essa proximidade e esse olhar de impacto social que a gente carrega. Então, falando do nosso diferencial e me colocando na cadeira do concorrente que quer buscar espaço, eu acho que é muito isso. Eu acredito muito que um ambiente de saúde cada vez mais diverso, cada vez mais abrangente, vai ajudar em muito a população brasileira. Tem algumas preocupações em relação a movimentações que acontecem nas agências regulatórias, se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim para a população, mas se for bom para a população, a gente é super a favor, porque o mais importante para o cartão de todos, sobre a ótica da administração solidária, é o bem social que a gente consegue levar para as pessoas. Então, para os nossos concorrentes, a boa dica que eu dou é se juntar a essa visão social de impacto e de inclusão que o cartão de todos carrega. Eu acredito muito que o que move grandes transformações é o propósito, né? É clichê falar sobre isso, mas a gente é uma cooperativa médica, né? A gente passa pelos desafios também desse modelo, e quando a gente consegue, de dentro para fora, conectar o propósito, né? O propósito da gente levar maior valor para o nosso beneficiário, para o nosso cliente, mas também a gente poder proporcionar para o médico uma jornada que, tanto para ele como para o paciente dele, traz um melhor resultado, a gente começa a conseguir conectar propósito. E aí a conversa se torna mais simples. Quando a gente começa explicando o que a gente quer fazer, sem entender o porquê, parece que a gente tem uma muralha muito grande para escalar. E aí a gente não sai do lugar. Mas quando a gente consegue entender que o propósito de mudar um modelo, de transformar a forma como a gente entrega cuidado, de olhar para a jornada do cliente, está conectado com o propósito de sustentabilidade a longo prazo, de realmente movimentar a saúde das pessoas, porque não é mais só sobre fornecer acesso, mas é como a gente está garantindo que a longo prazo a gente garante saúde para o cliente, para o nosso beneficiário.
quando a gente conecta esse propósito, o meio se torna mais simples. A gente alinha as nossas necessidades, a gente consegue conectar interesses de uma maneira mais assertiva, a gente consegue engajar colaboradores, porque a gente fala que tem uma operação inteira que precisa mudar de mentalidade, como é que o cuidado é entregue, o que eu faço, mas o propósito segue o mesmo. A gente só está evoluindo junto com a evolução natural das coisas. A gente precisa evoluir e garantir que o nosso mercado acompanhe a necessidade do cliente que também está se transformando. Então, eu acredito muito como liderança que o nosso papel é conectar propósito, trazer o time, trazer o cooperado, trazer a alta gestão das nossas empresas para essa discussão e entender que o propósito ele é legítimo, tanto quando eu olho para o cliente, tanto quando eu olho para dentro das empresas, pensando em sustentabilidade e um cuidado que se torne perene. Então, eu acredito que liderança de uma maneira mais inspiracional, que tem esse dever de conseguir trazer as pessoas junto, vamos trazer para o propósito. Como que eu alinho o propósito e consigo conectar os diferentes stakeholders nessa discussão? Você ia perguntar? Então, para complementar, aqui na Bradesco, a gente entende a nossa importância e o nosso contexto no mercado. Não só como na saúde, mas como no sistema financeiro, na seguradora, como um todo. Para a gente, é muito importante ter lá uma Unimed Porto Alegre forte. Ela ajuda o mercado a ficar competitivo, né? Uma Unimed forte como a de Porto Alegre, que permita que os hospitais de Porto Alegre invistam em robô, invistam em cirurgias de alta complexidade, que o usuário de Porto Alegre não precise vir para São Paulo, não precise vir para o Rio para fazer essa cirurgia. Para a gente é importante uma clínica de atenção, não vou falar de atenção primária, mas de atenção para aquele usuário que está saindo do SUS, né? Porque, de certa maneira, ele também contribui, e aquele médico que atua lá, dessa maneira, amanhã ele vai atuar na Bradesco, ou ele hoje já atua na Bradesco. Então, para a gente, esse trabalho que você faz, ele também nos ajuda e a gente entende essa responsabilidade. E aí, Pedro, para concluir, passar de novo a palavra para você, para o que nós fazemos a respeito dos diferentes. Em 2020, em 2021, não sei se vocês ouviram falar, a gente teve aí uma pandemia, que os hospitais ficaram lotados e as seguradoras, operadoras de saúde, o custo, a despesa do sinistro foi lá embaixo. A única, com certeza, a primeira, que foi em todos os hospitais oferecer caixa para que os hospitais sobrevivessem durante aquele período de dificuldade financeira foi a Bradesco. A Bradesco não tem hospitais próprios, mas ela bateu de porta em porta, com maior dificuldade, convencendo todos os outros stakeholders da organização que aquilo era importante não para o momento, mas para a sustentabilidade do sistema. A gente não sabia o que ia acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, mas a organização adiantou caixa para muitos hospitais ao redor do Brasil, de norte a sul. Não só para que aquele dinheiro fosse utilizado para os pacientes da Bradesco, mas para que fosse utilizado para todos os pacientes que precisavam. Então, essa responsabilidade social, quando a gente está nessa organização, e a gente é o walk the talk, você pensa e executa isso, essa é um grande diferencial da organização e é por isso que ela está caminhando aí, sólida há muitos anos. Excelente. Bom, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês. São líderes hoje que inspiram no Brasil. Uma coisa que é importantíssima e é fundamental para todos que estão aqui nesse evento, a gente tem a possibilidade nos próximos anos passar a ter uma virtuosidade da saúde brasileira e está nas nossas mãos. A gente tem 3 exemplos aqui de mudança consolidada no setor de saúde brasileiro e são poucas as empresas que estão exprimindo isso de maneira clara. E eu posso falar de peito aberto porque eu viajo o Brasil inteiro e eu viajo o mundo inteiro por causa das minhas empresas para avaliar e ajudar empresas a crescerem. E precisa de uma mudança de mentalidade na cabeça do gestor de ser mais aberto, mais focado e principalmente saber que ele pode e deve pedir ajuda de boas práticas. Não ache que a mudança tecnológica da sua empresa vai estar dentro da sua casa, sendo que
não tem ninguém que conhece, por exemplo, IA dentro da sua casa. Traga bons profissionais ao redor do mundo, ao redor de empresas que estão praticando, para que vocês possam realmente dar o primeiro passo e, a partir daí, fazer como a Ana comentou, medir, avaliar e colocar em prática novas e boas medidas. Então, queria agradecer a presença de todos, agradecer novamente a presença dos nossos convidados e convidar vocês para curtir, que hoje é o primeiro dia de um dos maiores eventos de tecnologia e inovação na saúde brasileira. Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal e eu espero que vocês curtam demais. Às 17 horas eu tenho outro painel, eu tenho certeza que Fernando tem mais painel, Thales, Ana, a Ana fez um antes. Tá? Então, às 17 horas tem um outro painel para a gente falar de como contratar inteligência artificial na sua empresa. Vai ser uma discussão bem interessante que vocês todos já estão convidados. É só olhar na programação que vocês vão encontrar aí. Grande abraço, bom restinho de quarta-feira, boa quinta e sexta de evento que vocês vão curtir demais. Obrigado!